Cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, é um privilégio muito grande para mim estar aqui com os irmãos nessa noite, celebrando mais um ano de celebração pela vida aqui da igreja de Francisco Morato. Trago o abraço e o carinho da igreja de São Bernardo, todos os irmãos lá, do pastor Elmer, as nossas orações por vocês constantes, para que Deus os abençoe. É um privilégio sabermos que temos aqui mais uma igreja irmã, mais um local da pregação fiel da palavra do nosso Senhor. Eu recebi o grande desafio de abrir essa temporada de celebração, falando um pouco sobre a relevância da igreja local. E os irmãos, não sei se sabem, mas em nossa igreja nós temos feito uma sequência no livro de Hebreus, e os pastores sabem que quando a gente está numa sequência de um livro, parece que a nossa cabeça só consegue pensar naquele livro, e Deus trabalha muito na gente, por aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente está estudando. Irmãos, para pensar sobre a relevância da igreja local, talvez não exista um livro que talvez se encaixe mais para esse tema do que o livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem abençoado muito a gente lá em São Bernardo, e sem dúvida tem trazido para a nossa igreja essa mensagem da relevância da igreja local. O livro de Hebreus, ele é um livro recheado de exortações para que a igreja não desanime, para que a igreja continue. E a gente poderia pegar aqui qualquer trecho de Hebreus e ela teria uma boa aplicação para falar sobre a relevância da igreja local. Eu fiquei inclusive feliz de saber que o pastor que pregará amanhã de manhã, o André Severo, pregará também no capítulo 3 de Hebreus. Porque o livro de Hebreus, não importa em qual capítulo você abra, terá ali uma boa lição para nós como igreja local, entendermos qual é a palavra de Deus. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos um trecho então do capítulo 12. Do capítulo 12, os 3 primeiros versos, e talvez esse aqui seja a grande síntese desse livro de Hebreus, a grande conclusão desse livro de Hebreus. Esse sem dúvida é um dos meus textos prediletos, inclusive eu aconselho e incentivo você que decore esses 3 versos, porque são muito ricos e podem com certeza edificar a sua vida tendo-os na memória. Vamos ler juntos, Hebreus 12, de 1 a 3, o texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor, essa é a tua palavra, e nós confiamos que a sua palavra é uma palavra viva e que continua a produzir vida em nossos corações. Que o teu Espírito fale conosco por meio da leitura que fizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu tenho incentivado a igreja a pensar ao ler Hebreus é imaginar aqueles grandes filmes de guerra, grandes histórias de guerra. Eu sei que talvez você tenha algumas imagens disso na sua cabeça, seja de livros, de contos, de filmes, de batalhas. Sabe aquele momento em que o exército está ali se preparando alguns minutos antes de enfrentar o seu inimigo, e um líder do exército passa em frente àquele grande batalhão, incentivando que aquele exército lute. E lute apesar das dificuldades, apesar de talvez a gente olhar para o inimigo e eles parecerem num número maior do que a gente, eles parecerem mais fortes do que a gente, parecerem que tem mais armas do que a gente, o nosso líder passa diante de nós e nos incentiva para que a gente não desista. Tem vários filmes que você pode se lembrar disso, por exemplo, o próprio Senhor dos Anéis tem alguns discursos de guerra muito bonitos, o Coração Valente, algumas imagens que a gente tem de um grande líder de guerra chamando esse exército para que ele não desista. Eu gosto de pensar em Hebreus nesses termos. Se vocês se localizarem um pouco na história, essa carta de Hebreus foi escrita para uma igreja que, em sua maioria, eram ali constituídas de pessoas que vieram da tradição judaica, que eram filhos de judeus, mas que haviam crido no nome de Jesus Cristo. Mas exatamente por haverem crido em Jesus Cristo e por professarem a Jesus Cristo, estavam agora passando por diversas perseguições, tanto dos próprios judeus quanto agora de Roma.
Haviam ali irmãos que já haviam perdido seus bens, irmãos que haviam sido presos, encarcerados, irmãos que estavam perdendo as suas próprias famílias. Naquele período, inclusive, era permitido que um marido ou uma mulher se divorciasse do seu cônjuge simplesmente por ele haver professado a Jesus Cristo e, teoricamente, abandonado a fé dos pais, a fé judaica. Esses irmãos, então, estavam passando por muitas lutas e muitas dificuldades. Vários daqueles que já haviam caminhado com a igreja, já haviam dado as costas, já haviam abandonado a Jesus Cristo para voltar para as sombras da religião judaica. Esse livro, então, ele funciona como um grande líder de exército que vai diante da igreja e vem com o discurso dizendo: irmãos, não desistam. Não desistam, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão sofrendo, mas, irmãos, o prêmio para o qual nós estamos lutando é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos perder nessa vida. Uma coisa muito curiosa de perceber, por exemplo, é a forma como começa Hebreus. Hebreus começa de uma forma diferente de absolutamente todas as outras cartas. Se você for ler as outras cartas, por exemplo, se você colocar aí na primeira página de Hebreus, Hebreus capítulo 1, você vai ver que talvez na página anterior vai ter a carta de Filemon, que é uma carta pequena de apenas um capítulo. Veja, por exemplo, como começa Filemon, o primeiro verso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, a irmã, e assim vai. E se você olhar todas as cartas, começam mais ou menos com esse prólogo, com esse cabeçalho. Quem está escrevendo, para quem está escrevendo, qual que é o contexto, eu Paulo, eu Pedro, eu Tiago. Todas as cartas começam mais ou menos desse formato. Mas agora veja Hebreus. Hebreus começa: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vejam que diferença. A gente abre Hebreus e parece que nós já começamos Hebreus no ápice do argumento do autor. Nós não temos nenhuma introdução, a gente nem sabe quem escreveu muito bem isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está na guerra, não dá tempo para a gente ficar se apresentando. Esse autor está escrevendo para uma igreja que está passando por sofrimento, por luta, por dificuldade. E há muitos ali que estão querendo desistir, estão desanimados. E o autor não tem tempo para fazer esse prólogo. Ele já começa diretamente no seu discurso, dizendo: irmãos, Deus já falou com a gente pelos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos falou pelo Filho. E ao introduzir a ideia do Filho, ao introduzir a ideia de Jesus aqui, o autor de Hebreus vai mostrar em cada capítulo como que Jesus é superior a absolutamente todas as coisas que a gente pode se apegar nessa vida. Ele começa dizendo, por exemplo, que Jesus é maior do que os profetas. Por isso, vocês estão querendo dar as costas para Jesus para voltar para os profetas? Mas Jesus é maior que os profetas. Haviam aqueles que diziam: peraí, mas o Antigo Testamento nos foi entregue por anjos. O autor vai dizer: mas Jesus é maior do que os anjos. Os anjos são servos de Jesus. Alguns iam dizer: não, mas espera aí, a gente gostava daquele sistema sacerdotal. Os sacerdotes, os levitas, aquele ambiente do Antigo Testamento, nós crescemos ouvindo sobre isso, aquilo era muito importante para a gente. E o autor vai dizer: mas Jesus é maior que os sacerdotes. Jesus é maior do que os levitas. Alguns vão dizer: mas olha, nós gostávamos dos sacrifícios, nós gostávamos do templo, nós gostávamos de todo aquele ritual, de toda aquela lei cerimonial. O autor vai dizer: Jesus é maior do que os sacrifícios, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que absolutamente tudo aquilo que havia na antiga aliança. Jesus é essa nova aliança, é o cumprimento final dessa nova aliança, que é superior a absolutamente tudo aquilo que a gente tinha na antiga aliança. O autor está a cada momento mostrando para aquela igreja como que é um absurdo dar as costas para Jesus. Dar as costas para Jesus é trocar tudo pelo nada. Vocês estão trocando Jesus pelas sombras. Vocês estão trocando Jesus pelos presentinhos que vocês estão querendo preservar nessa vida. Irmãos, não importam quais os sofrimentos que vocês estão passando, quais lutas vocês estão passando, Jesus é maior do que todos eles. Por isso, não desanimem, não desanimem. Jesus é esse superior, sem defeito, que de maneira nenhuma vai nos decepcionar. E aí, se você lembra um pouco do capítulo 11 de Hebreus, um capítulo antes aqui do nosso texto, você se lembrará que no capítulo 11 está aquela famosa relação da galeria dos heróis da fé, como comumente nós chamamos, né?
essa sequência de nomes que passa no capítulo 11. Esses heróis da fé. Nós ouvimos a respeito no capítulo 11 de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, entre outros. E em cada um desses nomes, se você olhar o capítulo 11, antes do nome do personagem está a palavrinha pela fé. O texto vai mostrar como que cada uma dessas personagens viveu pela fé. Vai dizer Abel pela fé, Enoque pela fé, Noé pela fé, Abraão pela fé, e assim vai. O autor mostra como toda a história do Antigo Testamento, como que cada personagem que apareceu no Antigo Testamento viveu pela fé, somente pela fé. E aí a gente chega então no nosso capítulo 12, o texto que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. E o texto começa com um portanto. E se vem um portanto, ele está caminhando para uma conclusão. Ele usou todo aquele argumento do capítulo 11, mostrando essas várias personagens, como que cada uma delas viveu pela fé, e agora ele chega no capítulo 12 dizendo portanto. Ou seja, esses heróis da fé devem funcionar para a gente como um pressuposto para aquilo que a gente vai concluir no capítulo 12. Ele começa então dizendo, portanto, também nós. O ponto do autor aqui é mostrar que aquela igreja que estava sofrendo perseguições, estava sofrendo lutas, eles não estavam isentos da responsabilidade, da obrigação de viver pela fé. Mas ele está dizendo, olha, assim como os nossos pais viveram pela fé, assim também nós devemos viver pela fé. Sabe qual é o ponto, irmãos? Muitas vezes nós pensamos nos heróis da fé, e essa palavrinha herói, ela pode muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar. Porque a gente tende a olhar um herói como alguém que tem superpoderes. Ah, eles têm superpoderes. Então eles viveram pela fé, porque claro, eles eram pessoas especiais, com poderes especiais, alvos de uma graça, de uma misericórdia especial. Não eram meros mortais como eu e como você. A gente pode vacilar na nossa caminhada de fé, mas eles não vacilaram porque eles tinham poderes especiais. Mas não, quando o autor coloca esse também em nós, o autor está mostrando que na verdade nós estamos no mesmo nível dos nossos pais, dizendo, olha, se eles viveram pela fé, nós também temos que viver pela fé. Eles viveram pela fé, eles não desanimaram. Eles também enfrentaram lutas, eles também enfrentaram adversidades, eles também enfrentaram perseguições e eles viveram pela fé. Cada um na sua cultura, cada um no seu período, cada um enfrentando um inimigo diferente, mas cada um deles viveu pela fé. O autor está dizendo, assim como Enoque, como Abraão, como Moisés, também nós. Esses heróis devem então servir como um exemplo para a gente, para que a gente olhe para a história deles e veja como que nós também devemos viver. De fato, eles são heróis, mas eles são heróis como a gente, com pecados, com falhas, com lutas. Se você for olhar um pouco a história de cada um desses personagens que aparecem, e você for se aprofundar na história deles, você talvez fique escandalizado com tantos pecados que você encontra ali, porque eram pessoas como nós, mas que apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas e lutas, foram pessoas que viveram pela fé. Não deram as costas, não abandonaram a graça, não abandonaram o chamado da fé no Deus de Israel. Mas olha que interessante, irmãos. Eu confesso que, apesar desse texto ser um dos meus textos prediletos, há um detalhe aqui que eu percebi há muito pouco tempo. E o detalhe é que ele vai dizer que essa grande nuvem de testemunhas, como ele continua o texto, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, e a ideia de grande nuvem de testemunhas é de uma grande multidão. Às vezes as pessoas não entendem o que quer dizer com uma nuvem, é só um jeito poético de dizer essa grande multidão. Nós estamos a nos rodear dessa grande multidão, e essa grande nuvem de testemunhas, veja o que ele diz, elas são testemunhas. Olha que interessante. Ele não traz aqui que elas é uma grande nuvem de exemplos, apesar do autor também usá-los como exemplos. Mas aqui ele traz a ideia de testemunhas. E veja, um pouquinho mais para frente, no final do verso 1, o autor vai introduzir a ideia do atletismo. Ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
O autor vai introduzir a ideia do atletismo, uma ideia de um esporte que estava em alta naquele período. Vocês se lembram dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Gregos? Ali em Roma era uma febre esses jogos. Dizem que os cristãos não estavam permitidos a assistir esses jogos, mas com certeza essa igreja sabia do que se tratava, sabia o que eram essas corridas. O autor então mostra que a nossa caminhada de fé, a nossa própria vida, ela se assemelha de alguma forma a essas corridas, a esse atletismo. Esses atletas que vão naquela pista correr a sua carreira, correr aquele período, aquela metragem que eles estão dispostos a correr. A nossa vida de fé então é comparada a essa corrida. Mas veja que interessante, ele vai dizer que aquela grande nuvem que a gente viu no verso 11, então, essa grande nuvem é uma testemunha da nossa corrida. Irmãos, a ideia implícita aqui é como se a gente estivesse no estádio para correr e todos esses personagens que a gente falou estivessem na arquibancada, testemunhando agora a nossa corrida. Eles que já correram, eles que já chegaram na reta final e já encerraram a corrida deles, agora eles são testemunhas da nossa própria corrida. Eles estão, de alguma forma, testemunhando agora que a gente corre. Imagine você correndo e olhar para a arquibancada e olhar e ver Abraão ali te assistindo, ver Davi assistindo a sua corrida. Obviamente é um olhar bastante constrangedor, né? Imagine você na sua vida correndo a sua carreira de fé, imaginando num estádio, Abraão te assistindo, Davi te assistindo, e dizendo, olha, não desista, eu também não desisti, eu também vivi pela fé. Nós olhamos para a arquibancada e vemos esses personagens e não lembramos da história de cada um deles. Por exemplo, para um pastor desanimado que prega e parece que a sua palavra não produz resultado. Ou para você que evangeliza o seu vizinho, a sua vizinha, um amigo, e você já está desanimado porque parece que as suas palavras já não produzem nada. Parece que Deus não abençoa o ministério da palavra. E muitas vezes pode bater sobre você um desânimo, um cansaço, e você pense, eu vou desistir. Isso aqui não dá em nada, isso aqui não leva a nada. E aí você olha para a arquibancada e olha lá Noé. E aí quando você olha para Noé, você se lembra que Noé pregou durante 120 anos. E ninguém se converteu na sua pregação. Absolutamente ninguém se converteu. Só entrou na arca ele e os seus filhos, a sua família. E ele pregou por 120 anos. E o texto diz que Noé continuou. Noé viveu pela fé. Talvez você se desanime com os seus pecados. Talvez você se desanime com os seus pecados, com as suas falhas e diga, olha, para mim já não há mais solução. Eu caí mais uma vez, eu não consigo me livrar de algumas questões. Eu acho que o melhor caminho é desistir mesmo. Eu acho que o melhor caminho é abandonar. Eu decepcionei a minha igreja, eu decepcionei os meus pastores, eu decepcionei a Jesus. Para mim já não é mais esperança. O melhor caminho para mim é desistir. E aí você olha para a arquibancada e de repente olha lá Sansão. E vê Sansão com as suas feridas do pecado. Talvez com seus olhos vazados, como marca do seu pecado. Mas que ainda assim morreu uma morte de fé, uma morte de fidelidade a Deus. Talvez você olhe para a sua vida de fé e se sinta desanimado porque a tua família não concorda com a tua fé. Da onde você veio, as suas raízes, os teus pais, os teus irmãos, eles não abraçam a tua fé. E talvez muitas vezes você se sinta desanimado, dizendo, olha, talvez seja melhor abandonar essa fé mesmo. E voltar para as minhas origens, voltar para o meu povo, abraçar de novo os deuses da minha terra. Porque eu estou sofrendo com perseguição, eu estou sofrendo com angústias. E você olha para a arquibancada e encontre Raabe. Raabe que abriu mão do seu povo, abriu mão do seu Deus, abriu mão da sua própria cultura para arriscar a sua própria vida pela fé no testemunho do Deus de Israel. Irmãos, vejam como essa nuvem de testemunhas olha para a gente com um olhar constrangedor. A gente se sente desanimado, querendo desistir, querendo muitas vezes dar as costas para esse evangelho, para essa graça que nós recebemos, e a gente olha para esses olhares constrangedores dos nossos pais na fé. E talvez você teria mais gente para colocar nessa grande nuvem de testemunhas. Talvez além desses heróis da fé do Antigo Testamento, você inclua entre os seus heróis da fé,
Talvez um pai ou uma mãe que pregou o evangelho para você. Um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo que já morreu, que já encerrou a sua carreira, mas que você lembra de algumas pessoas com carinho, com amor, com gratidão, porque pelo trabalho delas, o evangelho chegou até você, chegou até a tua casa. E talvez você está nessa corrida de fé e olhe para essa arquibancada de testemunhas, e além de encontrar essa relação de Hebreus 11, você encontre talvez o olhar de um pai, ou de uma mãe, ou de um antigo pastor, que mostrou para você o que é uma vida piedosa, o que é uma vida de fé. Amanhã o meu pai, o pastor Walter, pregará aqui à noite. Vocês podem perguntar para ele como que o evangelho chegou na nossa família. Ele conta que o avô dele, fugindo da guerra, veio da Itália para o Brasil, trabalhar nesses campos de café, para colher, para plantar, e era uma família de brancos, italianos, católico-romanos, e quando eles chegaram com as crianças, com os filhos, o meu bisavô, então, avô do meu pai, chamou todos os filhos, a mulher, e deu apenas uma ordem para eles. A ordem era a seguinte: vocês podem se relacionar com qualquer pessoa aqui nessa fazenda, menos com uma família, aquela família de negros e protestantes. Havia uma família dentro da fazenda de negros e protestantes, e eles estavam proibidos de se relacionar com eles. Eles, como brancos, italianos, católico-romanos, estavam proibidos, aquelas crianças, de se relacionarem com aquela família, que eram negros e protestantes. Um dos filhos rebeldes, o que fez? Desobedeceu. E foi se relacionar com quem? Com a família, negra e protestante. E ao se relacionar com aquela família, aquele filho se converteu. Aquele filho ouviu o evangelho e se converteu. E a partir daquela família começou então uma pequena congregação, e esse tio do meu pai ia frequentemente às reuniões, até tomar uma bronca do seu pai na fé, dizendo: cadê sua família? Você já está vindo aqui há tanto tempo sozinho, cadê seus irmãos, cadê sua mãe, cadê seu pai? E aí então esse filho começou o trabalho de chamar os seus irmãos para irem também, os seus pais, de forma que toda a família foi alcançada. E hoje, sem dúvidas, eu colho frutos desse tio que eu nem conheci, dessa família de negros e protestantes que eu jamais saberei nem o nome, mas que sem dúvida eu colho frutos do legado que eles deixaram. Talvez se eu tivesse uma galeria de heróis da fé, lá estariam eles, que eu mal conheci, mas que de alguma forma, por uma história que aconteceu há 100 anos atrás, eu estou aqui hoje pregando em Francisco Morato, pela graça de Deus. E talvez você tenha isso na sua história. Uma bisavó que talvez tenha orado pelos filhos dos meus filhos que nem te conheceu, mas entregou a sua vida diante de Deus, pedindo para que Deus abençoasse sua posteridade e guardasse. E hoje você colhe frutos de homens e mulheres que talvez você nem tenha conhecido, mas que também viveram pela fé. Nós olhamos puritanos a história da igreja, e aqui é mais um incentivo para que a gente leia biografias. Hebreus 11 está aqui nos mostrando a importância de lermos biografias, de aprendermos como que nós chegamos até aqui, e que nós não somos o começo da história. Nós não somos o começo da história. O mundo já estava aqui antes da gente, o evangelho já estava aqui antes da gente. Nós apenas somos devedores àqueles que caminharam antes da gente, que viveram antes da gente, de alguma forma entregaram para nós esse legado de fé, esse legado de piedade, que ele chegou até nós. E essa grande nuvem está agora testemunhando esses anos que você está correndo, esses anos que eu estou correndo, esses anos que essa igreja está correndo. Essa igreja está completando só 4 anos, ainda é muito pouco perto da carreira que Deus tem para essa igreja. E a gente olha para essa grande nuvem de testemunhas, e essa grande nuvem de testemunhas olha para nós e diz: não desistam, não desistam. As lutas são grandes, sem dúvidas, os sacrifícios, os problemas, as dificuldades, mas veja, o prêmio, o legado, o tesouro para o qual nós estamos caminhando é muito maior do que a gente pode sofrer nessa vida. Eu não sei quantos anos você vai viver, 30, 40, 50, 80, 100, 120 anos, que você bata o recorde de idade entre nós. Eu posso dizer com segurança, é muito pouco.
é um sofrimento pequeno, rápido, perto daquilo para o qual nós estamos caminhando. Nós vivemos de alguma forma, irmãos, o cumprimento da promessa que Deus faz em Deuteronômio 5:10, quando Ele diz: faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O meu propósito de trazer essa mensagem de que nós não estamos sozinhos é para lembrar que os sofrimentos que nós passamos, as lutas que nós passamos como igreja local, elas não são resumidas à nossa igreja local, mas nós somos coparticipantes de todo um corpo, e não só um corpo daqueles que são contemporâneos com a gente, mas inclusive daqueles que já terminaram a sua carreira. Nós fazemos parte de uma só igreja, que nós sofremos juntos, mas que juntos nós caminhamos pela fé. E a igreja local é o meio pelo qual nós nos unimos a essa grande nuvem de testemunhas. A igreja, vocês sabem, funciona de alguma forma como uma embaixada do reino de Deus. Ao nos conectarmos à igreja local, nós nos conectamos a essa grande nuvem de testemunhas. Nós nos tornamos parte dessa grande família que pode olhar para Abraão, para Jacó e chamá-los de pai, pais, nossos pais que correram e correram antes de nós. Mas sabe, irmãos, essa água eu posso tomar? A nossa corrida de fé, ela não é simplesmente aquelas provas rápidas de corrida, de 100 metros, de 200 metros, aqueles tiros que você sai e de repente acabou. Não. Se você pensar nos Jogos Olímpicos, talvez a nossa vida ela se assemelhe mais àquela prova com obstáculos. Sabe a prova com obstáculos que de metros em metros você tem que pular e ultrapassar um obstáculo maior? E mais do que isso, ela é uma prova de obstáculos, mas de revezamento. Aquela prova em que um competidor corre e quando ele completa a sua corrida, ele entrega para o próximo um bastão. E o próximo que pega esse bastão, então, tem a missão de correr o próximo trajeto e entregar esse bastão para a próxima geração. Irmãos, esse bastão chegou até a gente. Esse bastão está agora na nossa mão. Passou pelos nossos pais da fé. Passou por todos esses personagens do Antigo Testamento, passou pelos profetas, passou pelos apóstolos, passou por toda a história da igreja, desde a igreja primitiva, os pais da igreja, passou pelo período dos puritanos, passou por cada século, até que ele chegasse na sua mão. Mas nessa corrida também há obstáculos, há inimigos. Há inimigos. E para que a gente corra essa corrida, então, a gente precisa se preparar. Porque os obstáculos estão distribuídos. Não pensem vocês que só existe força nos empurrando. Só existe torcida. Só existe testemunha torcendo por nós e gritando o nosso nome. Não. Também tem adversários. Também tem gente querendo que a gente desista. Também tem gente colocando mais e mais obstáculos à nossa frente. Por isso, para que a gente corra bem, a gente precisa se preparar para uma corrida. E o autor aqui nos dá uma forma, uma dica de como correr melhor. Ele vai dizer então: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja o que ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu não sei se você gosta de correr. Se aqui em Francisco Morato as pessoas têm a cultura de sair para correr na rua, se você vê pessoas correndo na rua. Mas eu vou te dar uma dica bem simples, para diferenciar alguém que acabou de começar a correr e alguém que já é experiente, um profissional que corre. A pessoa que ela quer começar a correr, ela está ali no seu sofá, acima do peso, e ela ouve do médico dizendo: olha, você precisa praticar um exercício físico, você precisa correr. E ele vai dizer: bom, realmente, eu preciso correr. Mas para correr, eu preciso de um bom tênis. Eu não posso correr com qualquer tênis. Eu preciso de um tênis de bolha, de mola,
com amortecimento, aqueles com chip de GPS. Sabe, a pessoa começa a arrumar desculpa para que ela não consiga correr. Ela arruma tantos empecilhos para que ela não corra. Ou então ela começa a comprar coisas. E ela vai então e compra um tênis de R$1.500, dizendo, é para correr. É para correr. Mas veja, o tênis não é suficiente. Eu preciso também de uma boa roupa. Uma roupa que vai me aquecer no frio e vai me me aquecer no frio e me refrescar no calor. Uma roupa com cores chamativas para que os carros me enxerguem de longe. E claro, também para postar nas redes sociais. Aquelas roupas que têm espaço para guarda-chave, celular, carteira. Mas olha, eu não posso só ter um tênis e uma roupa. Eu preciso de um bom fone. Aliás, eu vou ficar na rua por 1 hora, 2 horas. Eu preciso de um fone bom. Aqueles fones com cancelamento de ruído. Porque eu quero me abstrair do mundo exterior. Eu quero pôr o meu fone e não escutar mais nada. E ele vai então, compra aquele fone que parece um capacete, sabe? Que envolve aqui todo o rosto, para ter aquele cancelamento de som perfeito. Mas ele vai pensar, mas olha, e se eu sentir sede? E se eu sentir sede nessa caminhada? Eu preciso daquelas mochilinhas, que vem com um canudinho aqui, que dá a volta no meu pescoço, e para aqui na minha boca, para eu sugar aquela água geladinha. Mas claro, onde que eu vou guardar essa água? Eu preciso de uma boa garrafinha de inox, essas que estão na moda agora, que custam R$800, que não esquentam o produto, que vão deixar a minha água geladinha. Mas e o sol? Eu preciso de um óculos grande que proteja os meus olhos, que vai impedir com que o raio do sol chegue. Mas e minha saúde? Eu preciso de um bom relógio, eu preciso daquelas faixas de batimento cardíaco. E se puder, me manda um drone também para ir me acompanhando para minha segurança. E aí você vê esse sujeito correndo na rua, parecendo uma árvore de Natal, né? Com um tanto de penduricalho que ele leva, que se você fosse pesar, colocar numa balança todos aqueles equipamentos, passaria ali de 10 quilos. Mas ele tem certeza que aquilo está o ajudando a correr melhor. Ele está levando todo aquele peso do mundo para a corrida. Mas ele tem certeza que aquilo faz dele um bom corredor. Agora olhe para um corredor profissional. Olhe para um corredor experiente. Olhe para os campeões. Quais são os países dos grandes campeões de atletismo? São os quenianos, são os jamaicanos, são os etíopes. Veja como eles correm. Há livros que você pode ler sobre isso. Correndo com os quenianos, correndo com os etíopes. Que eles contam como que eles se preparam. É óbvio que há muito mais do que equipamentos que fazem deles bons corredores. Mas sabe, um dos princípios básicos desses países, para que eles corram bem, é a tese de que cada peso conta. Cada quilo conta. A orientação na corrida é que você deve correr com o menor peso possível. Eles correm, eles treinam sem tênis. Primeiro para fortalecer o pé, para deixar o pé cascudo, mas também para que haja menos peso possível. E a gente acha que para correr bem precisa levar 10 quilos de equipamento. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a gente faz também isso na nossa vida de fé. A gente diz que quer correr bem a nossa vida de fé. A gente quer correr bem a nossa caminhada. Só que o que a gente faz? A gente quer levar todo o peso com a gente. A gente quer levar todas as nossas paixões com a gente, achando que vai ser possível ultrapassar todos esses obstáculos da nossa corrida, carregando quilos e mais quilos de peso. Por isso o autor vai dizer, olha, vocês querem correr bem? Então se desembaraçem de todo o peso e do pecado. E veja que curioso, ele não diz aqui de todo o peso do pecado. Ele está dizendo de todo o peso e do pecado. Ele diferencia como duas coisas diferentes. Vamos tratar primeiro do pecado. É óbvio que a gente, para caminhar bem essa vida de fé, a gente precisa se livrar do pecado. Por isso o autor vai dizer, quer correr bem? Então se livra desse pecado que você carrega com você. Esse pecado que tenazmente assedia. Se você quer de fato viver como os nossos pais da fé, se você quer repetir o exemplo dessa grande nuvem de testemunhas, então comece se livrando desses pecados que você carrega com você. Esses pecados secretos, esses pecados que você não abandona, se livra disso, porque isso está impedindo a sua caminhada.
e vai pesar demais a tal ponto de que você não consiga mais passar obstáculos e você vai ter que desistir, você vai dar as costas. Mas veja, ele não diz apenas para que a gente se livre do pecado, mas ele diz também para a gente se livrar do peso. Ele fala do peso e do pecado. Irmãos, nós não somos chamados a nos livrar só do pecado. Nós também somos chamados a nos livrar de muitas coisas que não são pecado, mas que se tornaram um peso em nossas vidas. Sabe, algumas coisas nós se acomodamos por pensar que não é pecado. Talvez um trabalho que está consumindo demais, que está tomando demais o seu tempo, que você já não tem tempo para sua família, você já não consegue frequentar a igreja, você está sempre cansado. Talvez se alguém dissesse, olha, o seu trabalho em si é pecado? Não, mas se tornou um peso. E se se tornou um peso, logo se tornou um pecado. Se esse peso está te atrapalhando a sua caminhada com Cristo, então é pecado. Então você também é chamado a se livrar. Veja, nós não somos chamados apenas a nos livrar das coisas ilícitas. Nós somos chamados a nos livrar também de muitas coisas lícitas, mas que se tornaram fardos em nossa caminhada. Eu poderia aqui dar vários exemplos. Um hobby que você tenha. Meu hobby é jogar videogame. É pecado? Não, não é. Mas pode se tornar um peso. Dependendo da forma como você lida com isso, pode ser um peso. Um esporte. Fazer esporte é pecado? De forma nenhuma. Mas talvez a forma como você tem lidado com o esporte, viciado, só pensa nisso, consumindo, tira tempo, rouba tempo da sua família para se dedicar a um esporte, se tornou um peso. Um time de futebol, uma série, uma bebida, um sonho. Às vezes um sonho que você tem, meu sonho é ir para tal lugar. Talvez você precise se desembaraçar desse sonho, porque se tornou um peso na sua caminhada com Jesus. Você é alguém que está sempre se lamentando, porque não tem o que você quer, sempre murmurando. Veja, irmãos, nós somos chamados aqui a cada um avaliar nós mesmos, porque esse é um trabalho que muitas vezes o pastor não consegue fazer, porque o pastor muitas vezes não consegue identificar aquilo que está pesando no seu coração. Às vezes dá, mas às vezes não dá, porque às vezes são coisas que você está com... Às vezes, irmãos, a gente, para ter uma melhor caminhada com Deus, de fé, às vezes precisa desligar o rádio do carro, porque é tanta notícia ruim que aquilo se tornou um peso para o seu coração, de forma que agora você está caminhando uma vida de fé com desânimo. Por quê? Porque o seu coração ficou carregado com tanta notícia ruim, da política, da guerra, não sei. Veja, você precisa avaliar o seu próprio coração, identificar aquelas coisas no seu coração que se tornaram um peso, que tem atrapalhado a sua caminhada com Deus. Lembre-se da figura da corrida. Cada quilo conta. Cada quilo conta e cada quilo vai pesar lá na frente. A caminhada com Jesus, irmãos, é uma caminhada em que a gente vai deixando as nossas coisas. Não dá para querer caminhar com Jesus e querer abraçar o mundo junto, querer levar com Ele todos os seus sonhos, todos os seus presentes, todo o seu patrimônio. Lembre-se do livro do peregrino. O peregrino não pode caminhar a sua vida querendo levar toda a sua casa, todos os seus bens, toda a sua família nas costas. Não, ele caminha com uma trouxinha, com uma mochilinha, com as coisas básicas que ele precisa, porque cada peso conta. E talvez você ache isso muito radical, esse chamado para a gente nos livrar inclusive de coisas lícitas. Mas, irmãos, o cristianismo é radical, Jesus é radical. Jesus é aquele que vai dizer, olha, se a tua mão está te fazendo pecar, arranca fora. Se teu olho está te fazendo pecar, arranca fora. Se teu pé está te fazendo pecar, arranca fora. Porque é melhor chegar no céu sem uma mão, caolho, manco, do que chegar no inferno perfeito. Irmãos, a nossa caminhada de fé é uma caminhada que deve nos instar a liberar daquele peso que nós carregamos. E aqui é uma palavra para os pais também. Porque muitas vezes nós, como pais, colocamos sobre nossos filhos pesos que eles não precisam carregar. Nós colocamos sobre nossos filhos alguns pesos e algumas cargas que vão só dificultar a caminhada deles com Jesus.
Talvez você fique para o seu filho, ó, a carreira, hein? Vai estudar, olha a carreira, trabalho, a faculdade. E aí, sabe o que acontece? Seu filho cresce, se desenvolve, passa numa boa faculdade, se dedica tanto para o estudo, tanto para a faculdade, tanto para a universidade, que depois de muitos anos eu te encontro e vou perguntar, e como é que está seu filho? Está bem, irmão, está bem, virou doutor, se formou em Harvard, é um grande executivo, que maravilha. E como que ele está na caminhada de fé? Ah, irmão, sabe o que é? Ele abandonou. É claro que abandonou, é óbvio que abandonou. Ele estava carregando um peso que o atrapalhava na sua caminhada de fé. Ele focou tanto, abraçou tanto o peso que você colocou sobre ele, que já não havia como ele continuar a sua caminhada de fé. Nós devíamos perguntar se um filho de um irmão está bem, e se ele dissesse, está muito bem, está numa grande empresa, mas ao que dissesse, mas ele abandonou a fé, nós dizíamos, meu irmão, seu filho não está bem não, seu filho não está bem. Ele pode estar bem no emprego dele, ele pode estar bem na sua carreira, mas ele está caminhando rumo ao inferno. Ele caiu diante dos obstáculos. Foi peso demais na sua corrida, que impossibilitou que ele continuasse essa caminhada. Pense sobre isso, os pesos que a gente tem colocado sobre nossos filhos. O autor vai dizer então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, essa palavrinha perseverança, ela só tem sentido para algo que é difícil. Se ele dissesse, olha, corre essa corridinha aqui moleza, não precisa da palavra perseverança. A perseverança só faz sentido para algo que nos é custoso. Você não precisa de perseverança para comer pizza todo dia. Eu estou perseverando, estou comendo gordura todo dia. Mas não precisa de perseverança nenhuma. A gente persevera o quê? Para fazer uma dieta, aí você tem que perseverar. Irmão, estou perseverando, estou comendo brócolis todo dia, estou perseverando no meu propósito. Sim, porque daí é difícil. E veja que constantemente a Bíblia usa a palavra perseverança para coisas que não são custosas. Perseverai na oração, perseverai na comunhão, perseverai na fé, perseverai nessa corrida. Porque a corrida de fato diante de nós não é fácil. Mas veja o que é importante aqui. Ele está dizendo que é uma carreira que nos está proposta. Veja, irmãos, apesar dessa corrida não ser fácil, mas é algo que nos foi proposto. É algo que Deus soberanamente nos preparou. A corrida que o irmão corre não é a mesma corrida que eu corro. A corrida que os irmãos correm aqui em Francisco Morato é diferente da corrida que nós corremos em São Bernardo. As lutas são outras, as dificuldades são outras. Veja, a corrida em si é a mesma, é a corrida de fé, mas o percurso é diferente, os desafios são diferentes. Talvez você seja daquele que olhe para o irmão e diga, olha, eu queria ter a vida igual daquele irmão, porque parece que tudo que tem para acontecer de provação acontece com a minha família. Eu não sei como é que aqui em Francisco Morato, mas em São Bernardo, parece que tem algumas famílias que toda a provação que tem que acontecer, acontece com eles. Ficou alguém doente? Deve ser naquela família. Porque são pessoas que parece que passa uma onda, quando levanta para respirar, sabe? Já vem outra onda na sequência e te derruba de novo. Eu não sei qual que é a sua perspectiva. Como que você avalia a sua vida? Se você avalia a sua vida como uma vida de mais calmaria ou de uma vida de mais ondas agitadas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A corrida que você corre, o trajeto que você corre, o percurso que você corre, não é por acaso, mas te foi proposto. Deus projetou a corrida e o percurso de cada um de nós, irmãos. Os desafios dessa igreja local aqui em Francisco Morato foram propostos pelo próprio Deus. Por isso ele vai dizer, corramos com perseverança. Muitas vezes a gente olha para os desafios e vai dizer, Deus errou. É desafio demais para a gente é incapaz de superar essas coisas. Não. Se a corrida está diante de você, é porque Deus propôs essa corrida para você, esse percurso para você. Lembre-se da promessa que está em 1 Coríntios 10:13, de que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos provará livramento, de sorte que possais suportar. Deus é aquele que propõe para nós a corrida, que estabelece os obstáculos, mas Ele mesmo é aquele que nos capacita para superarmos cada um deles. Cada um deles. Eu sei que talvez você olhe para os desafios e você não entenda por que Deus manda tantos desafios, tantos sofrimentos, tantos obstáculos, e você diga: Senhor, eu não entendo. Senhor, por quê? Por quê? E você procure os seus pastores e diga: eu não entendo por quê, eu não sei por quê. Mas, irmãos, o que é caminhar pela fé? O que significa caminhar pela fé? Veja, Hebreus 11, com essa grande lista dos heróis da fé, ele começa estabelecendo o que é fé. No capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. É óbvio que a gente não vai ver a razão dos desafios que a gente enfrenta. Se a gente tivesse todas as respostas, se a gente enxergasse tudo, a gente não precisava caminhar pela fé. A gente caminharia por vistas. Mas a nossa caminhada de fé é uma caminhada de crer sem ver. É uma caminhada de olhar para o desafio e falar: olha, eu não sei como eu vou enfrentar isso. Eu não faço a menor ideia, mas uma coisa eu sei: Deus vai me sustentar. Porque Ele sustentou essa grande nuvem de testemunhas. E Ele também nos guardará. Ele também nos sustentará. Nós precisamos lembrar que mesmo quando a gente olha para esses heróis da fé, eles também passaram por desafios e sofrimentos muito graves. Aliás, muito mais graves do que a maioria de nós aqui vai passar. Depois, se você der uma olhada lá dos versículos 35 a 39, ele vai falar: muitos foram torturados, muitos foram presos, muitos passaram por escárnios, açoites, passaram por algemas, prisões, foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, andaram peregrinos, vestidos em peles de ovelhas, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, mas todos deram bom testemunho da sua fé. É isso. Por mais sofrimento que você tenha, eu não conheço a tua vida, não conheço os sofrimentos que você passa, mas eu posso te garantir: Deus é fiel para te guardar, apesar dos desafios que você enfrenta. Porque se você olhar para essa grande nuvem de testemunhas, que nos olha com olhares constrangedores, você vai encontrar gente que sofreu muito mais do que a gente pode sonhar em sofrer, e ainda assim viveram pela fé. E sabe o que é ainda mais constrangedor, irmãos? É que não só eles sofreram mais, mas além deles terem sofrido mais do que a gente se encontra numa posição de vantagem sobre eles. Veja comigo o capítulo 11, o verso 40. Aliás, vamos ver o finalzinho antes do verso 39. Vai dizer: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha o que o texto está dizendo. Todas essas pessoas que o autor falou no capítulo 11, viveram pela fé, apesar desses sofrimentos terríveis, e eles viveram sem enxergar a concretização da promessa. E sabe qual que é a concretização da promessa? Jesus Cristo. Veja, eles morreram crendo que Deus enviaria um libertador, mas todos morreram sem ver a concretização dessa promessa. Por isso nós, desse lado da história, estamos em posição de vantagem, porque na nossa história nós podemos dizer que nós temos a concretização da promessa. Nós não apenas andamos pela fé crendo que Deus enviará um libertador. Não, nós cremos que esse libertador já veio e já concretizou de uma vez por todas essa libertação que Ele nos prometeu.
Por isso os versos 2 e 3 vão mostrar que a melhor forma da gente caminhar essa corrida de fé não é apenas olhando para essas testemunhas, não, mas é junto com essas testemunhas olharmos para um outro foco, para Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer nos versos 2 e 3, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus sim é nosso exemplo máximo. Jesus sim é esse exemplo maior de alguém que viveu pela fé. Porque os nossos pais da fé, esses heróis da fé, eles viveram pela fé, mas tinham seus pés de barro, seus pecados, as suas lutas. Mas Cristo não. Cristo é aquele que viveu a sua vida perfeita, sem pecado, e recebeu essa afronta dos pecadores contra si mesmo. O autor vai dizer que ele é o autor e o consumador da fé. A ideia aqui é de que Jesus não é simplesmente aquele que criou a fé de forma metafísica, mas aquele que criou a minha fé, aquele que criou a tua fé, aquele que gerou a fé no seu coração. E vai dizer que ele não é somente o autor, mas ele é também o consumador. E a ideia de consumador é aquele que concretiza essa fé. Ou seja, ele cria a fé e ele mesmo é aquele que concretiza, aquele que vai e morre em nosso lugar e se torna então o nosso libertador. Aqueles que creram que Deus enviaria o seu libertador, Jesus é aquele que consuma essa fé. Essa fé na promessa, então, ela é consumada. Irmãos, a gente corre a nossa corrida de fé olhando para muito mais do que essas testemunhas. Nós olhamos caminhando para Jesus. O chamado para nós como igreja local é que a nossa relevância não está baseada no nosso mérito, não está baseada nos nossos pais espirituais, não está baseada no nosso exemplo de fé, mas está baseada no motivo, no objetivo e no quem da nossa fé. E esse quem é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a nossa relevância. A nossa relevância não está em nós. A nossa relevância está naquele em quem nós cremos, o nosso libertador. E o chamado para nós é olhem para Ele. Olhem para Ele, continuem olhando para Jesus. Continuem olhando para Jesus. Quando vocês enfrentarem as lutas dessa igreja, nesse próximo ano que vocês passarão, pelo 5º ano, pelo 6º ano, 10 anos, 20 anos, quando vocês passarem por terríveis sofrimentos, na igreja e na vida pessoal, lembrem-se de Jesus Cristo. Lembrem-se que Jesus Cristo, Ele foi aquele que suportou o sofrimento, suportou a cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Veja, Jesus suporta a cruz para trocar pela destra do trono de Deus. Veja a troca que Jesus faz. Você vai dizer que Ele suportou a cruz e agora Ele está sentado à destra do trono de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós também somos chamados a fazer essa troca. Trocar os nossos sofrimentos pela própria vitória de Jesus, pelo trono de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 3:21, Jesus vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus promete para a gente compartilhar a mesma vitória que Ele obteve. Jesus obteve a vitória, o trono de Deus, estar assentado à destra do trono de Deus. E Ele vai dizer: vocês vão sentar comigo lá. Vocês vão sentar comigo lá. Por isso, não olhem para os sofrimentos, não olhem para as lutas, não olhem para as dificuldades, olhem para essa alegria. Assim como Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, também nós assim viveremos. Também nós assim correremos a nossa corrida. Vai dizer também que Jesus não fez caso da ignomínia. Essa tradução talvez não nos ajude muito a transmitir a ideia. Na ACF vai dizer que Jesus desprezou a afronta.
Na NVI vai dizer que Jesus desprezou a vergonha. A ideia é que Jesus fez pouco caso do desprezo. Jesus olha para o sofrimento, ele olha para o desprezo, mas ele olha lá na frente o prêmio, a alegria. E ele vê que a troca é ridícula. É esse sofrimento em troca daquela alegria do trono de Deus, estar junto com o Senhor. Eu desprezo isso aqui. Isso aqui é pouco para mim. Irmão, sabe por que muitas vezes nós vivemos cansados, desanimados, murmurando, enfraquecidos? Porque o nosso olhar parou de olhar para o prêmio e começou a focar demais no sofrimento. A gente olha para o sofrimento, olha para a luta, olha para a dificuldade e aquilo parece demais, grande demais, sofrimento demais. Será sofrimento demais, se você não tiver uma perspectiva melhor. Mas quando a gente olha para o prêmio, quando a gente olha para isso que Jesus está prometendo para a gente, de que Jesus compartilhará com o vencedor o próprio trono dele, qualquer sofrimento que você passe nessa vida é fugaz, é vaidade, como vai dizer Eclesiastes, é fumaça. Você vai trocar com facilidade. É como aqueles programas de auditório da década de 90, que o rapaz estava numa cabine, sabe? E aí dizia, olha, você troca uma caneta Bic por um carro 4 portas, 0 quilômetro. Aí ele, sem ouvir, dizia, não troco. É o que nós fazemos muitas vezes. Quando nós focamos demais no nosso sofrimento ou no nosso conforto e deixamos de olhar para o prêmio que a gente está deixando de alcançar. Nós trocamos o tudo pelo nada. Por isso nós devemos olhar para Jesus, olhando para Ele. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Se você olhar somente para você, você vai ter argumentos o bastante para desistir. Você vai ter argumentos o bastante para voltar as costas para trás. Mas se você se lembrar que você não está sozinho, se você se lembrar que essa igreja não está sozinha, mas está junta com essa grande nuvem de testemunhas, e mais, junta com o próprio Senhor Jesus Cristo, eu garanto para vocês, vocês correrão melhor. Vocês correrão melhor essa caminhada de fé. Vocês suportarão essa caminhada de fé. Meu chamado, irmãos, para vocês, é olhem para as testemunhas, olhem para o prêmio, olhem para a alegria, olhem para o trono, acima de tudo, olhem para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você não está sozinho, essa igreja local não está sozinha, mas Cristo está com a gente, e prometeu estar com a gente até o fim dos tempos, amém? Eu quero encerrar lendo lá Mateus 28, essa promessa que Jesus nos faz, prometendo que Ele estaria com a gente até o fim. Mateus capítulo 28, eu quero ler a partir do verso 16. Veja o que diz o verso 16 do capítulo 28 de Mateus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja que mesmo os discípulos que caminharam com Jesus, que viram Jesus, que viram o próprio Cristo ressurreto, agora, prestes antes de ascender aos céus, o coração ainda é inconstante. Eles o adoram, mas alguns duvidaram. Ainda o coração é inconstante, ainda muitas vezes vacila. Mas Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, irmãos, sabe como que a gente vai fazer essa corrida? Sabe como que a gente vai concluir essa corrida? Não no poder que nós temos em nossos braços,
não no poder dessa igreja. Mas veja, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso coração muitas vezes é como desses discípulos, que creem, adoram, mas ainda muitas vezes duvidam. Por isso, se a igreja, se o mérito, se a relevância da igreja local estivesse baseada na nossa fé, em nossa força, nós estaríamos falidos. Mas quando a gente olha para Jesus, e Ele diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora eu comissiono vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês não estão sozinhos, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus está conosco, irmãos. O Senhor Jesus está conosco, e é Ele para quem olhamos, é Ele para quem miramos, e só diante disso não desanimaremos diante das dificuldades que enfrentaremos. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra viva e eficaz, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso coração inconstante. Senhor, perdoa porque muitas vezes somos tão falhos, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que me espera depois da próxima curva, mas eu sei que o Senhor ainda estará lá. E assim o Senhor estará lá com essa igreja e com cada irmão aqui. Ó Senhor, guarda-me de fatigar e desmaiar. Ajuda-me, Senhor, a me livrar de todo o peso e do pecado que carrego. Ajuda-me a deixá-lo todos aos pés da cruz, me desembaraçando de tudo aquilo que me atrapalha em minha própria corrida de fé. Senhor, independente do tamanho da carreira que o Senhor propôs para cada um aqui, sejam carreiras curtas ou longas, morrendo nós ainda jovens ou já idosos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre da apostasia, que o Senhor nos livre de abandonar o teu santo evangelho, que o Senhor nos livre de dar as costas para o Senhor, mas que a gente corra até o fim, olhando para o teu Filho, olhando para Cristo Jesus, que está nos aguardando na linha de chegada. Nos ajuda a correr, Senhor. Ajuda que os nossos olhos, muitas vezes soberbos e cobiçosos, não se encantem nem se desviem com os agrados que esse mundo pode oferecer, mas mantenha os nossos olhos fitos no prêmio da salvação, Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que confiamos, esperamos e pedimos a Deus: guarda-nos debaixo da sua mão, junto com essa grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que viveram pela fé, que nós sejamos encontrados entre eles, com o seu povo, com a sua igreja. Amém.